cronograma completo para a primeira semana de aula. Só de ter feito isso para você, eu já tô merecendo um like, não tô? Vai lá, não custa nada e ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Bom, a primeira semana de aula é um momento muito importante do ano letivo, porque a gente precisa fazer o acolhimento das crianças, a adaptação das crianças, sem perder tempo. Ela é um momento estratégico para a gente orientar o nosso ano letivo, mostrar como a gente trabalha e colocar a turminha ali no jeito que a gente gosta. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e antes de falar sobre o cronograma da primeira semana de aula, eu vou deixar um presente para você aqui na descrição desse vídeo. É uma aula gratuita com tudo o que você precisa saber sobre alfabetização. Lá é só você se cadastrar e assistir a aula, ok? Então vamos lá. Primeira semana de aula. O que a gente precisa fazer? Então, no primeiro dia de aula, você vai acolher as suas crianças, se apresentar a elas, falar um pouco de como você trabalha e deixar que elas se apresentem. A apresentação das crianças pode ser feita através de uma dinâmica. Temos dinâmica no canal para isso, tá bom? Então, a apresentação das crianças pode ser feita em forma de dinâmica. É importante, principalmente com as turmas menores, fazer um tour pela escola, mostrar onde são os banheiros, onde é a cantina, onde fica a sala de direção, coordenação, que eles recorrem muito a ela, secretaria e tudo mais. E, junto com esse tour, você também vai falar da rotina da escola. A que horas a gente chega? Quando a gente entra, para onde é que a gente vai? Como é que é o nosso recreio? Que hora que a gente sai para o banheiro, para lavar as mãos, para beber água? Que hora que a gente enche a nossa garrafinha para trazer para a sala? Na hora da saída, onde é que a gente fica? Como é que a gente sai e tudo mais. Então, apresente a rotina da escola também para as crianças. Conte uma história. A contação de história no começo do ano, ela não é só uma atividade lúdica para a criança se sentir acolhida. Ela também é muito útil para trazer lições que a gente queira trazer para as nossas crianças. Então, histórias sobre o medo, sobre a adaptação, sobre insegurança, sobre esforço, sobre amizade, sobre entrosamento, pertencimento, todas essas histórias sobre responsabilidade, sobre a importância dos estudos, todas essas histórias podem ser muito úteis para a gente trazer as crianças para uma consciência, né, do que é importante ali para o bom andamento do nosso ano letivo. Então, conte uma história para suas crianças. Quando for contar essa história, a professora senta no chão, faz uma roda, tá? E conta a história para as crianças. Bom, agora vamos falar de um assunto muito sério: atividades. A gente quer que a criança se adapte, a gente quer que a criança se sinta acolhida, mas a gente precisa que a criança entenda que escola é lugar de trabalho, escola é lugar de estudar. Então, já na primeira semana, já no primeiro dia, nós vamos trazer para as crianças atividades escolares, atividades mesmo de fazer, de escrever no caderno e tudo mais. Qual que é a primeira atividade que eu sugiro para você? Uma atividade de competência socioemocional. Nós temos uma apostila de competência socioemocional que ela vai trazer na introdução uma atividade sobre você mesmo, uma atividade sobre o outro, uma atividade sobre os seus sentimentos em relação ao outro e do outro em relação a você, para que a gente desperte a necessidade de um combinado, para que a gente perceba o quanto é importante a boa relação da gente para um bom andamento do ano. Então, eu sugiro aqui uma atividade de autoconhecimento no primeiro dia. Você conhece melhor a criança vai tomar consciência de si mesma ali em alguns pontos, então uma atividade socioemocional. E lá no finalzinho da aula, para finalizar essa aula, uma atividade de sondagem. Qual seria a nossa atividade de sondagem? Uma produção de texto sobre as expectativas para o ano letivo. O que acontece aqui? Por que eu gosto dessa atividade no primeiro dia? Primeiro, a criança vai falar das expectativas, do que ela quer, isso é muito motivador para a criança, e nós já vamos fazendo uma sondagem de como a criança escreve,
os erros ortográficos que elas mais apresentam, se elas já sabem estruturar um texto, organizar as ideias. Então, uma boa sondagem de língua portuguesa pedindo uma produção de texto. Ludmila, estou com o primeiro ano, o que é que eu faço? Tá com o primeiro aninho? Pede um desenho. Mas pede para nesse desenho a criança colocar o nome completo, colocar a data, pede para ela escrever as palavrinhas que ela souber ali, né? Fala com ela que ela pode escrever também, não precisa só desenhar, porque aí você vai ter uma boa noção também. Já é um início de uma sondagem. Pessoal, vamos abrir um parêntese aqui sobre a sondagem. Nós vamos fazer atividades de sondagem durante a semana inteira, aquela atividade que você observa como a criança está fazendo e vê as dificuldades. A avaliação diagnóstica é muito importante, tem que ser feita no começo do ano, mas não na primeira semana, ok? Vamos conhecer as crianças, vamos deixar as crianças se ambientarem primeiro, tá? Segundo dia de aula. No segundo dia de aula, nós vamos contar uma história na chegada. Chegou, conta uma história. Se você contou uma sobre amizade ontem, conta uma sobre responsabilidade hoje. Vamos trazendo esses assuntos para ir sensibilizando as crianças, tá bom? Depois, professora, você vai ensinar seu aluno a usar o caderno. Ah, Ludmila, eu tô com 5º ano, eles já sabem usar caderno, isso aí não é pra mim, é pra você, tá? Usar o caderno é muito mais do que abrir e começar a escrever, é muito mais do que usar com a mão limpa e não arrancar folha. Então, você vai ensinar seu aluno que ele não deve saltar folha, que ele não deve saltar linhas, que ele precisa escrever a partir da margem. Você gosta que faz margem, contorna a margem, ensina ele a contornar a margem. Não gosta, não precisa, tudo bem. Você vai falar com ele o que é que você permite, o que é que você não permite no caderno. Você vai ensinar para ele que tudo precisa de data, que tudo precisa de título, que as respostas têm que ser completas. Você vai ensinar tudo para o seu aluno nesse momento. O que você gosta de fazer? Você gosta de passar atividade, o aluno copia tudo, depois responde o todo? Você gosta de passar atividade saltando linha para responder? Você gosta de passar atividade onde o aluno já copia, já responde, já copia, já responde? Você vai combinar isso com eles aqui, agora. Salta linha, não salta linha, como é que você faz? Então, você vai combinar isso com o seu aluno, ensinar isso para o seu aluno agora. Vai aproveitar que está usando caderno e vai passar um para casa. Uma tarefa simples que ele vai trazer amanhã. Como ele acabou de te conhecer, conheceu você ontem, você vai explicar para ele, olha, para casa eu dou num dia, você traz no dia seguinte. Quando eu vou olhar de todo mundo e vou vistar. Quem não fez, eu vou mandar um bilhetinho para a mãe estar ciente e fazer com você o para casa. Quem fez, eu vou dar o visto e nós vamos corrigir no quadro. Então, você vai dar todas essas orientações para sua criança. Passou para casa, você vai trabalhar agora com a agenda. Você vai colocar uma ficha, vai montar a agenda da sua criança. A agenda é aquele caderninho, né? Um caderno pequeno para recados, não é isso que a gente pede na lista? Então, lá na agenda você vai colocar uma ficha com os dados da criança, nome, alergias, se tem alguma intolerância, se tem alguma coisa, algum problema de saúde, com quem você se comunica no caso, né? Uns 3 telefones ali para você se comunicar no caso de uma emergência. Eu sei que tem tudo isso na pasta da criança lá na secretaria, mas tem hora que você precisa disso na sua mão. Tem hora que você precisa disso para pegar a agenda e ligar depressa. Então, isso é uma organização bacana de você ter na sua agenda. Depois você coloca ali as principais regras da escola, não é o combinado, não. As principais regras ali do regimento escolar para sua criança, tá? Então, você vai colocar isso na agenda também. Um recado de boas-vindas e explica para a criança como é que você usa a agenda. Olha, se os pais mandarem recado para mim, você traz a agenda e me mostra. Se eu coloquei um recado, eu vou olhar se a mamãe assinou, se o papai assinou, se o responsável assinou e tudo mais. Então, isso é agenda. Aí você vai dar uma atividade de sondagem de matemática, habilidades que são do ano passado e que são importantes para o andamento, né? Então, se sabe os números, se sabe os fatos, se sabe, né? Vai dar uma atividade de sondagem de matemática e mais uma atividade de competência socioemocional que leve a fazer o combinado. Então, segundo dia, a gente terá os nossos combinados de sala de aula. Existe um regimento escolar, mas nós vamos fazer os nossos combinados. As crianças vão ditando, você vai escrevendo no quadro, todo mundo copia na sua agenda e no dia seguinte você traz o cartaz para colar na sala, ok? Beleza, terceiro dia de aula. Nós vamos chegar na escola e a primeira coisa que nós vamos fazer é revistar o para casa, corrigir o para casa e passar o para casa do dia seguinte. Em seguida, nós vamos ler os combinados. Nós não fizemos combinados ontem?
Não tá na agenda de todo mundo? Agora nós vamos ler todos juntos em voz alta pra gente memorizar esses combinados, tá? Então vamos ler todos juntos em voz alta os combinados de sala de aula. Aí, nós vamos fazer um jogo matemático. Você não fez uma sondagem de matemática ontem? Então, nós vamos fazer um joguinho. Pode ser um joguinho para aprender os números, se for um primeiro ano, para fixar melhor os números. Pode ser um joguinho de fatos fundamentais, um joguinho de matemática que vá trabalhar ali as dificuldades que você percebeu que eles têm. Em seguida, você vai fazer uma atividade de ciências. Então, nós já tivemos português, já tivemos matemática, vamos fazer uma atividade de ciência. Atividade de ciência, professora, é para que você mexa em todos os cadernos, apresente todos os componentes curriculares, ensine mais um pouquinho o seu aluno a lidar com o caderno, né? Organizar o caderno. Então, cadê a data que eu ensinei a colocar? Vamos fazer isso direito. Olha a resposta tem que ser completa, vamos fazer do jeito que a gente combinou, resposta tem que fazer sentido e etc, né? Então, uma atividade de ciências. No quarto dia, correção do para casa, leitura do combinado, atividade de geografia e história e, gente, são atividades curtas aqui, né? Vocês estão entendendo que é mais uma sondagem, mais para a criança se habituar e um jogo pedagógico para trabalhar a ortografia. Lá no comecinho a gente não fez uma sondagem de língua portuguesa, agora você já leu os textos e já sabe ali os erros ortográficos que eles estão cometendo mais. Vamos fazer um joguinho? Vamos fazer uma brincadeira, uma atividade lúdica para retomar essas dificuldades ortográficas. Último dia de aula, sexta-feira. Corrijo para casa. Eu não passo para casa na sexta. Isso depende da política da sua escola, se é permitido, se tem que passar ou não. Se você for passar, já passe de uma vez. Aí nós vamos ensinar para o nosso aluno a fazer um mapa mental. Alguma questão que você acha ali que precisa de revisão. No começo do ano a gente faz um monte de revisões, não faz? Então, nós vamos ensinar o nosso aluno a fazer uma revisão em forma de mapa mental. Por quê? Porque o mapa mental é uma estratégia muito boa para eles estudarem. Então, nós vamos fazer, é divertido, fica bonito, eles gostam muito de mapas mentais e você já está ensinando uma estratégia de estudos para eles. Depois do mapa mental, você vai dar uma aula de arte. Gosto muito de dar aula de arte na sexta-feira, porque as crianças estão cansadas e a aula de arte ela é uma aula mais leve. O que eu sugiro para a aula de arte dessa sexta-feira da primeira semana? Ensine títulos e datas bonitinhos para sua criança. A gente vê muito isso no Instagram e rede social. As crianças estão lá na rede social, elas veem, elas gostam. Então ensine, isso é um incentivo para que elas caprichem no caderno, para que elas mantenham a organização. E no final da semana, é muito importante você fazer um feedback para os seus alunos de como foi aquela semana. Eu sugiro que você faça um feedback sanduíche. Como que é isso? O sanduíche tem 3 camadinhas, não é? Tem o pão, o recheio e outro pão. Então, como que a gente faz um feedback sanduíche? Primeiro, você vai falar daquela semana, dessa primeira semana de aula, o que foi legal. Quais regras que eles entenderam direitinho, o que eles fizeram legal, o que foi bom. Depois, você vai colocar para eles o que não foi tão legal. Então, gente, olha só. Olha, vocês se comportaram bem, eu gostei de como vocês estavam entusiasmados, os cadernos estão lindos, mas teve muita gente que chegou atrasada. Ou teve muita gente que não fez o para casa, né? Então a gente vai, ou se não, olha, foi legal, a gente produziu muito, mas a sala estava muito barulhenta, não pode ser assim. Então a gente vai conversar com as crianças. O que teve de bom, o que teve de ruim. E para fechar esse sanduíche, o que é que nós vamos fazer para melhorar o que não foi legal? Então, para fechar esse sanduíche aí do feedback, o que nós vamos fazer? Ah, teve muita gente que não fez para casa. Então, a professora vai olhar nas agendas, ver se os pais estão assinando os bilhetes, se não tiver, vai ligar para casa e vai chamar para vir aqui, né? O que eu posso fazer? Por que não fez para casa? A gente vai conversar e vai combinar ações para melhorar aquilo que não foi legal, tá? Então, esse feedback é muito importante de você fazer para o seu aluno. Eu convido você, professora, a vir participar comigo também do nosso curso de alfabetização de acordo com a BNCC.
Lá a gente tem atividade lúdica para todas as habilidades de alfabetização da BNCC. Nós temos atividades também em PDF para serem impressas com os códigos das habilidades. Temos material para você fazer o diagnóstico da sua turma. Temos material de referência, sabe, o alfabeto com os 4 modelos de letra ilustrado, os números, crachá, calendário, chamada, isso tudo para você compor sua rotina e compor o material ali que você vai precisar no início do ano. Lá também nós temos um grupo exclusivo para você tirar suas dúvidas comigo pessoalmente e eu também respondo muitas dessas dúvidas nas nossas lives semanais. E temos atualizações todo mês. Então, vale muito a pena, segura na minha mão e vem que a gente vai alfabetizar essas crianças. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é muito importante que você deixe o seu joinha, que você compartilhe e comente aqui o que mais você quer ver no canal. Um grande beijo e até a próxima!